Boa noite a todos. Então nós já vamos nesses instantes, serenando as nossas mentes, acalmando nossos corações, sintonizando com os benfeitores espirituais, que já cuidam de nós desde o início do dia, nossos mentores espirituais. E vamos assim, nessas vibrações de luz e de amor, nos prepararmos para ouvirmos um pouquinho do Evangelho de Jesus, lições maravilhosas que nos encaminham para a evolução e crescimento moral e espiritual. E assim, vamos visualizando a nossa casa de oração em muita luz, todo esse salão envolto em luz intensa e amorosa. E assim, agradecidos imensamente, pedimos a licença para iniciarmos o Evangelho na noite de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 22. Não separareis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento, divórcio. Indissolução. Vocês falam, eu falo aqui, senão sua voz não vai sair. Tá bom, não? Tá bom. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. São Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Nessa passagem, Jesus responde aos fariseus, como sempre, eles fazem as perguntas, se chegavam a Jesus, e faziam as perguntas para o tentarem, para ver se ele caía em alguma contradição. Mas na sabedoria infinita do Cristo, que entendia todas as leis, os profetas, ele tinha entendimento do Velho, do Velho Testamento, então ele responde à altura. E quando ele fala que quando questiona Moisés, que de fato Moisés deixou claro que poderia despedir a esposa, e Jesus fala: não tão, e por conta da dureza dos nossos corações. E lá ele já falou desse sentimento. Quando toca o coração, nós sabemos que envolve sentimento, E ele falou: antes não era assim, porque era a lei, Então, quando a mulher cometia adultério, o homem tinha a possibilidade de despedir dela e haver a separação. E tanto o homem, se no caso essa mulher também cometia adultério. Então, Jesus deixou claro a lei mosaica, a lei antiga, mas também falou de uma lei muito mais profunda, que
que rege, deve reger, né? Reger todas as uniões. Por quê? Quando fala do amor, né? Quando fala da união, quando fala que o homem, ele se une com a esposa, com a mulher, dali já estão unidos, né? Como uma só carne, como ele fala, tem aí um precedente que quando tanto o homem como a mulher, ele vai deixar a sua família, né? Deixar os seus pais, seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos, todos eles que vivem ali no convívio familiar, né? Eles, na verdade, eles deixam de participar dessa família, formam outra família, outra união. Então, aquele amor existente naquela família, não é que vai acabar, né? Não vai acabar nunca. Não existiu o amor, a união, né? Amor do pai, mãe, filhos, irmãos. E ali ele vai se unir novamente e formar uma outra família. E quando Jesus fala dessa união, ele toca neste ponto maior, que é o sentimento, né? Que é o que rege o amor, era que nesses termos daria-se continuidade a esse sentimento. Ora, nós sabemos, né, muitas vezes, que as leis de Deus são imutáveis, mas que as leis dos homens, elas sofrem mudanças no decorrer do tempo, né? Então, de acordo com o tempo, é lógico que vieram novas leis e nem são todas iguais em todos os países, porque cada país tem a sua cultura, né? Mas lá atrás, Moisés já falava do divórcio. E hoje nós vemos no novo processo de evolução e na atualidade, né, nos momentos que nós estamos, também tem, se faz muitas vezes necessário o divórcio. Mas por quê? Então, quando os fariseus perguntam a Jesus, né, que Moisés falou, se ele poderia, por qualquer motivo, despedir da sua esposa, a questão não era o divórcio, né, que eles falavam, a separação, a entrega nela, desfazer a união conjugal, mas sim qual motivo, né? Qual motivo? Hoje, se nós, né, analisarmos os motivos, e no passado a gente também teve, né, essa questão dos casamentos, na verdade, as uniões que foram e que são realizadas, e pessoas que se unem por algumas vantagens, né, por alguns motivos fúteis, nós sabemos que essas uniões, a tendência delas é não se concretizar numa união feliz. Nós sabemos disso. E hoje, ainda hoje, existe muito, né, esses contratos de uniões, né, mas com regras, né, com alguns preceitos e regras que visam, na maioria das vezes, as questões materiais, né, as questões que, na verdade, vai beneficiar um e outro. Mas as uniões que, na verdade, são feitas, quando Jesus fala da dureza dos corações, né, que separam o homem e a mulher, envolvem tantas mazelas, nós sabemos disso, né? Porque a união mesmo é um sentimento, que aí eu falo, as leis de Deus são imutáveis, que Deus uniu não separa. É quando a união é feita pelo maior sentimento, que rege, na verdade, deveria reger a humanidade, todos os corações, que é a lei do amor. Essa lei que Jesus estava falando. Ora, não dá certo, precisa acontecer a separação.
Mas ainda que aconteça, a lei do amor tem que estar presente. Porque aquela mulher, aquele homem que se une pela lei do amor, nós sabemos, né? Nós somos cada um individualidades. Cada um tem as suas mazelas, né? As suas questões, seu processo, né? Nossos corações ainda estão repletos de mazelas, de dores, de dificuldades, de egoísmo, de vaidade, de prepotência, né? E isso na união, quando é realizada sem o amor, é muito mais difícil. Como esse amor fraterno, esse amor que respeita, né? Esse amor que une, que olha para o outro, apesar de todas as dificuldades, tenta compreender aquele que foi escolhido, ou aquela que foi escolhida, né? E fora dizer também que a união é feita também pela perpetuação dos seres, né? Os filhos que vêm. Então, nós sabemos que Deus, na sabedoria infinita, Ele trouxe, né, este processo de união também, casamento, porque Ele já viveu lá na frente. Porque só é através dessas uniões que os seres renascem e que têm as oportunidades de se refazerem no processo de evolução, através da reencarnação. Né? Então, quando se fala dessas uniões ou das uniões, que muitas vezes também foram, né, realizadas com amor mesmo, mas que muitas vezes no processo da caminhada aí de cada um não deu certo, mas que muitas vezes, como Jesus fala, a lei do amor faz com que você, ainda que haja um rompimento, você respeite, você mantenha os laços, você quer ver o outro ser feliz, você quer ver o outro realizado, mas você também quer ser feliz. E quando não acontece esse rompimento, nós vamos envelhecendo junto com o outro. E este processo também é difícil. Por quê? Porque cada um, né, tem as suas próprias necessidades, vontades, sentimentos. E quando ocorre a união, deve haver o respeito, porque nós somos individuais. Mas podemos conviver juntos, nos respeitarmos, criar os laços de afetividade verdadeira. E quando não ocorre isso, quando as relações e a união acontecem só por questões financeiras e materiais, então a gente sabe que estão fadadas, né, ao erro, às dificuldades imensas, às violências terríveis. Nós sabemos e vemos todos os dias, né, muitos equívocos que acontecem, né? Por quê? Porque o outro tem, né, cada um de nós temos uns já trabalhados em algum grau, outros ainda a ser trabalhados, a possessividade, o egoísmo. E quando as pessoas se unem, né, os relacionamentos acontecem, e se tem a lei do amor ali regendo esses relacionamentos, tem que haver o respeito, ajuda muito, a compreensão, um olhar mais atento quando o outro está precisando. Nós, muitas vezes, quando estamos lá naqueles momentos mais iniciais do relacionamento, o namoro, por exemplo, né? O namoro é aquela fase de encantamento, sabemos disso.
E aí fala, tem uns defeitos aqui, um defeito ali, um defeito acolá. Mas quando a gente casar aqui não muda. Não muda, gente. A gente sabe que não muda. Nós vamos ter que conviver, a não ser que a pessoa queira, a não ser que a pessoa se decida e, né, enfrente essas questões e, né, faz aquele burilamento e muda. Mas nós já vamos fazer e ter esse relacionamento sabendo dessas questões. Né? O outro é difícil aqui, eu sou difícil desse jeito. Mas não podemos dizer, né, que nós não sabíamos. E vamos ao enfrentamento, às necessidades de cada um. O importante é o respeito. Tem aquela questão, né? Quando você une, né? Você forma sua casa num banco de areia, vem na água e leva tudo. Né? A gente sabe que tem essa passagem do Evangelho, mas dá para encaixar um pouco nessa questão das uniões. Então, quando elas são muito assim, né, alheias, vou casar amanhã, vou resolver minha vida, e aí tem muitas questões que envolvem, né, os sentimentos, e não tem aquela base firme do amor, do sentimento profundo, né? Aquele encantamento vai indo, né? Aí vai criando aquela cisânia, aquela falta de compreensão, de entendimento, vai ficando insustentável. Então, quando Jesus fala dessas questões do amor, é o amor que entende. Paulo já falava, a língua dos anjos, o amor é paciente, tolerante, tudo compreende. Então, né, a gente sabe que as uniões dos relacionamentos são difíceis. E por conta dessas leis que regem, né, cada país, cada momento, cada situação, que não é a lei de Deus, então acontece de haver a necessidade da separação, até porque para não chegar em situações de violência, né, que a gente sabe que existe, de mortes, a gente sabe que acontece. Então, nesses casos, cada um do seu lado, é a melhor, né, coisa que vai acontecer. Mas é a dureza dos nossos corações. Jesus fala, a dureza dos nossos corações. E cada um quer ter a sua razão. Cada um quer ter a certeza de estar certo, todo momento. Muitas vezes nós não estamos. E em todas as situações estamos certos. Nenhum e nenhum. Por isso que é importante, né, o diálogo, a compreensão, conversar, falar, resolver a situação. Porque o encantamento, depois de alguns anos, não vai mais existir. A gente sabe disso. Mas não é por conta disso que o amor vai morrer. Não morre, né? O amor não vai se apagar. Pode se transformar. Em querência, em amizade, respeito, né? Em cuidados. Porque aquele que ama, ele cuida, ele socorre, ele ampara. Isso tem que ser dos dois lados. Então, uma hora um, uma hora outro, uma hora um cede aqui, uma hora o outro vai ter que ceder ali, para que as coisas possíveis. Mas ambos precisam estar na relação também felizes, né? E nós sabemos que o nosso processo reencarnatório, neste processo atual do planeta, nós não estamos ainda né, nas condições de ter aquelas uniões felicíssimas, né? Nós estamos no processo de refazimento da nossa evolução. E toda união vai ter, sim,
suas mazelas para resolver. Não somos espíritos perfeitos ainda. Então, a perfeição ainda não é nossa, nós ainda estamos neste processo de conquistas e de melhoras da nossa vida moral e espiritual. Então, aqui quando Jesus fala da dureza dos nossos corações, envolve todas essas questões. E não são fáceis, são difíceis, porque geram conflitos, geram tensões, desavenças. Mas, quando se ama um ao outro, existe o respeito ao diálogo, à compreensão. Muitas vezes, nós, até numa questão, nós deixamos para falar num outro momento, porque aquele momento nós vamos estar acelerados, exasperados, se falar vai magoar. Então, nós estamos neste aprendizado. E essa questão da união, separação, do divórcio, muitas vezes, desde lá da época de Moisés, tinha, em muitos casos, tinha que ocorrer. E hoje a gente também sabe que em muitos casos ocorrem essas questões. Então, a união da família e a perpetuação dos seres são através de uniões, nesse sentido, da família constituída. E é tão importante a constituição dessa família, pautada na lei do amor, para que advenham os filhos, e os filhos também seja uma continuidade deste amor. Que cada casal, cada família possa passar aos seus filhos essas questões do respeito, do amor. Então, nós vamos levando todo este processo para que ele também se perpetue na lei do amor. Que aquele que foi amado, aquele filho que foi amado, aquela filha que foi amada, quando vai constituir uma família, ela quer também seus filhos recebam o amor. Mas nós sabemos que até nessas questões das divergências de opiniões, com um diálogo franco, a conversa, o entendimento, o apaziguamento daquelas questões, a gente sabe que os nossos filhos têm isso, ou até vendo acontecer isso, eles compreendem, porque cada um de nós somos individualidades, cada um de nós temos as nossas questões. Então, temos que ter essa observância, porque o outro, muitas vezes, não vai compreender se nós não conversar, se nós não falarmos. Muitas vezes nós temos a ideia de que o outro sabe o que está acontecendo, mas às vezes o outro não sabe o que passa pela nossa cabeça. Não vou falar porque eu já sei que a pessoa já sabe, não tem porque não quer, mas muitas vezes isso não acontece. Temos que sentar, temos que conversar, temos que dialogar, temos que entrar no entendimento comum. Então, a indissolubilidade do casamento é algo muito não vou dizer complicado, mas é algo muito difícil. Depende muito de cada um, do casal.
cada um vai tentar resolver do seu jeito, da sua maneira. E aí, aquela relação, né, vai se distanciando, vai tomando proporções, né, tamanha que depois é difícil buscar, resgatar essas questões. Então, quando Jesus fala da lei do amor, né, a lei que é a lei de Deus, então quando ele fala, não separeis o que Deus uniu, ele fala nessas questões, uniões pautadas na lei do amor. Porque o outro, quando há o amor, o outro quer ver o outro feliz, e não a derrota, e não a maldade imperar. Nós sabemos disso. E por mais que não estamos, ou acontece, chega a acontecer o divórcio, muitas vezes o rompimento, né, não acontece total. A pessoa fica uma amizade sincera, a vontade sempre de auxiliar aquele que conviveu quase toda uma vida. Porque ainda existe o amor. Não é o amor carnal, mas o amor fraternal. Então você cuida, você zela, você procura estar presente, auxiliar. E quando as questões simplesmente materiais, que envolvem, né, dinheiro, aí são relações, na verdade, são relações em contrato, vamos dizer assim. Quando tem, tá bom para um e para outro essas questões materiais, ninguém está pegando mais de um, pegando mais de outro, está tudo certo. Mas também se acontece algum problema, né, das questões materiais, cada um vai do seu lado e nada tá porque nunca existiu, né? Amor nunca existiu, então são uniões que estão fadadas mesmo às questões do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Então, é nesse sentido que fala do divórcio, e quando se fala da indissolubilidade do casamento, é porque o casamento precisa e deve ser adotado na lei do amor. Então, fica a cada um de nós as reflexões, e eu peço a vocês agradeçam por ouvir um pouquinho do Evangelho, não vou me estender mais, que já passou o tempo, e aí a gente com essa reflexão, né, da lei do amor. Não só rege, né, as uniões, deve reger a todos nós, né? Porque a sociedade, a humanidade é a nossa grande família. Então Deus permite essas uniões, né, de amorosidade, justamente para perpetuar esse amor fraterno. Porque nós sabemos, nós vemos, né, a gente nós nos relacionamos entre nós familiares, muitas vezes distante, primos, né, tios, parentes mais distantes, na mesma família, nós muitas vezes não temos muito contato. Mas entre ali estão aqueles que estão reencarnados no mesmo processo. Quando não há apaziguamento, já vai ser mais forte o laço, né? Aí já vem como filho, né? Vem como irmão. Então, essas uniões já vão se aproximando cada vez mais, justamente para que aconteça esse amor fraterno, que é o amor de Deus em cada um de nós. Então, eu agradeço a todos, boa noite, obrigada por estarem pensando aqui. Então, nós já vamos encerrando o Evangelho de hoje, nós vamos agradecer aos bons espíritos que nos assistiram, aos benfeitores da casa. Vamos agora, nesses instantes, em vibrações amorosas,
rogando a espiritualidade que nos acompanha até os nossos lares, levando lares de imenso amor fraterno, essa novidade intensa, que envolve a todos os que lá deixamos. Este abraço fraterno de muito amor. Vamos ainda visualizando mais uma vez a nossa casa de oração para luz, paz e harmonia. Nós já vamos nesses instantes, em sintonia com a espiritualidade, permanecendo em silêncio, que essa é a primeira parte do nosso tratamento e que nós vamos adentrar as câmaras de passes e lá sim findará o tratamento da noite de hoje. Por isso devemos estar sintonizados com a espiritualidade agora até o final do nosso tratamento. E assim, muito gratos, pedimos a licença para encerrarmos o Evangelho da